Conhecer a Deus e fazer a sua vontade é com certeza não apenas o sentido da vida, mas o propósito, a razão de existir. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A essência do pecado é insubmissão, é não querer sujeitar-se a Deus, é querer ser Deus para si mesmo, é não querer admitir que Deus domine, governe, que sua vontade, que é uma vontade além da nossa vontade, prevaleça sobre a nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, declarou: contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Toda pessoa genuinamente convertida, cristã, de verdade, autenticamente, ela se rende a Deus, ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ela tem um coração quebrantado e contrito, um coração que se sujeita, que se submete a Deus. Por isso Tiago nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. No entanto, e mesmo e lamentavelmente, uma pessoa convertida, um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, corre grande e grave perigo de não querer se sujeitar a Deus para obedecê-lo e para fazer a sua vontade. E quando isso acontece, é trágico e sempre produz consequências tristes e consequências inevitáveis para a vida de qualquer pessoa que se nega a se submeter a Deus e se sujeitar ao Altíssimo. Por isso, Deus, pela instrumentalidade de Davi, ele fala com Davi e fala de uma maneira extremamente relevante conosco. Deus disse, de acordo com o Salmo 32, verso de número 9, o Senhor afirmou: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Davi era guerreiro, cavalgava, ele enfrentou batalhas sobre o seu cavalo. E ele muito bem sabia que, por mais inteligente que um cavalo possa ser, e por mais bem treinado e adestrado que ele fosse, para que aquele animal se sujeite a Davi ou a qualquer outro que o monte, ele precisa de cabresto, ele precisa de freio. Você quer que ele pare, você quer que o cavalo avance, que o cavalo aumente a velocidade, que ele vá para a esquerda, que ele vá para a direita. O cavalo, a mula, eles são animais irracionais e eles só se sujeitam aos seus donos, aqueles que os montam, caso o cabresto e o freio sejam usados. De outra forma, diz o texto bíblico, não se sujeitam a ti. Não tem outra forma de sujeitar, de submeter e fazer com que eles façam a vontade de quem os monta. Não tem outra maneira. Por isso Deus está dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula. São animais irracionais. Eles não têm entendimento. Por isso precisam de cabresto e freio para se sujeitar. Mas Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. Deus nos deu entendimento para comunicar-se conosco, para nos orientar, de maneira que, com o nosso entendimento dirigido e orientado por Deus, façamos a sua vontade. No entanto, o nosso coração é pecaminoso e rebelde, e muitas vezes nós somos piores do que animais irracionais que não têm entendimento. E quando falta ao ser humano o entendimento, como ele se submeterá a Deus?
como ele se sujeitará a Deus, como ele obedecerá a Deus e a sua vontade, para a glória de Deus e para a sua própria bênção. Como? Não tem jeito. Deus tem que usar um cabresto, colocar um cabresto e colocar freios. Só que Deus não quer lidar conosco dessa forma. Não tem que ser assim. Não tem que ser necessariamente através de disciplina que Deus nos fará fazer a sua vontade. Será que não existe outra forma de nós nos sujeitarmos a Deus a não ser a disciplina que provoca sofrimento e dor? Por isso o Senhor diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. É muito interessante quando nós lemos nas Escrituras que Deus se revelou a Salomão e ele franqueou para Salomão a oportunidade. Deus lhe disse para Salomão assim: pede o que queres que eu te dê. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Que pedido, que bênção que Deus ofertou. Pede o que queres que eu te dê. E sabe qual foi o pedido de Salomão? Dá ao teu servo entendimento. E Deus está dizendo por intermédio de Davi: não sejais como o cavalo e como a mula que não tem entendimento. E Salomão pediu entendimento. Para quê? Para julgar o teu povo. Número 1. Ele também pediu entendimento para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Quando você tem entendimento, você é capaz de julgar e fazer justiça. Quando você tem entendimento, você é capaz de discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Quando você tem entendimento, você é capaz de discernir o que é justo. Por isso, Deus se agradou do pedido de Salomão, que não pediu saúde, não pediu a vitória sobre seus inimigos, não pediu riquezas, ele pediu entendimento. Entendimento. É interessante também que nós encontramos Deus através do profeta Isaías no capítulo 1, dizendo: o boi conhece o seu proprietário e o jumento o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Enquanto animais irracionais conhecem seus donos a quem pertencem e a quem devem obediência, Israel, o povo de Deus, o meu povo, não entende. O meu povo não tem entendimento. Que tristeza! Por isso, Deus está dizendo: não sejais como o cavalo, não sejais como a mula que não tem entendimento. Por isso, no versículo 8, o Senhor prometeu: eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Ora, se você se ajoelhar e disser: Deus, eis-me sob as suas vistas, sob os seus olhos, os seus olhares, aqui estou eu. Deus, instrui-me. Deus, ensina-me o caminho que eu devo seguir, a vereda que eu devo trilhar, as decisões que eu preciso tomar. Deus me ensina, me instrui, Deus me aconselha. Então Deus te dará entendimento. E com esse entendimento instruído, ensinado e aconselhado por Deus, você se sujeitará ao Senhor, mas com base no entendimento. Por isso Deus está dizendo, é uma ordem: não sejais. Querido, não seja como um animal irracional que não tem entendimento. Peça a Deus para lhe dar entendimento.
A Bíblia diz que Jesus Cristo abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras Sagradas. O seu entendimento precisa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, instruído e ensinado e aconselhado pela palavra de Deus. No livro de Provérbios, nós somos exortados a adquirir, a possuir o entendimento, porque o lucro que o entendimento e a sabedoria dão excede o lucro do ouro e o lucro da prata. Se você ler a palavra de Deus, se você buscar a instrução, o aconselhamento e o ensino divino, você terá entendimento divino na sua vida. Então, você saberá o que deverá fazer. Você se submeterá, se sujeitará a Deus. E quando um homem se curva, uma mulher se curva e se dobra diante do Senhor e se submete, fazendo a vontade divina, ela é ricamente abençoada, porque os bem-aventurados, os felizes, não são os que conhecem em profundidade a palavra de Deus, não são os que amam ouvir a palavra de Deus, são os que conhecem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, porque receberam entendimento. Portanto, busque entendimento. Deixe Deus abrir o seu entendimento, instruí-lo, aconselhá-lo e ensiná-lo. Que você tenha um entendimento formatado pela palavra de Deus. Assim, você seguirá o caminho. E o caminho certo é Jesus Cristo. Ele é o caminho que conduz a Deus. A porta estreita é Jesus, o caminho apertado, mas que conduz ao céu, a vida eterna, é Jesus. Se você permitir que Deus instrua o seu entendimento, Ele o conduzirá a Cristo, e Cristo o conduzirá à vida eterna, à eterna presença de Deus. E para você que segue o caminho, segue o Filho de Deus, você não ficará tropeçando, dando murro em ponta de faca, apesar de crente, apesar de servo ou serva de Deus, errando, pecando, vivendo de maneira desordenada, de maneira tortuosa. Por quê? Porque Deus quer falar ao teu entendimento, mas o teu entendimento está fechado para com Deus. Por isso, muitas vezes o Senhor se vale da disciplina, do sofrimento da nossa vida, para colocar em nós um cabresto e um freio, para nós nos sujeitarmos a Ele. Porque tem crentes que só obedecem quando sofrem. E o povo de Israel é um clássico exemplo de um povo que só voltava para Deus depois de disciplinado e de muito sofrer. Será que sempre precisa ser assim? Será que nós só nos sujeitaremos com cabresto e freio, com disciplinas e sofrimentos e dor? Se Deus orientar o nosso entendimento, não será assim. E é assim que Ele quer dirigir a nossa vida, pelo entendimento. Busque nas Escrituras Sagradas o entendimento divino e você será ricamente abençoado. E eu oro para que assim suceda em sua vida. Que Ele, o Senhor, te abençoe rica e abundantemente.